Olá, me chamo Edson Vieira da Silva. E eu sou Arthur Pires de Camargo Júnior. Somos estudantes de mestrado em Educação pela Universidade da Empresa, no Uruguai, e vamos apresentar um trabalho intitulado Formação Docente Continuada, Reflexões sobre o PNE 2014-2024 e Competências Digitais. O nosso tema é a formação continuada de professores de educação básica no âmbito do Plano Nacional de Educação, PNE 2014-2024, para o desenvolvimento de competências digitais. O problema é como o PNE 2014-2024 aborda a formação docente continuada em relação ao desenvolvimento de competências digitais. Temos como objetivo geral compreender a abordagem do Plano Nacional de Educação 2014-2024 em relação à formação docente continuada para reflexão sobre o desenvolvimento de competências digitais. Objetivos específicos: analisar a formação docente continuada no contexto cybercultural para reflexão sobre as competências digitais na prática didático-pedagógica, identificar trechos do PNE 2014-2024 sobre formação docente continuada para estudo de possibilidades para o desenvolvimento de competências digitais. A metodologia, optamos pela abordagem em caráter qualitativo, segundo Oliveira 2016. Os objetivos são de cunho exploratórios, segundo Oliveira 2016, e a coleta de dados são características bibliográfico-documentais, também segundo Oliveira 2016. Para as técnicas de coleta de dados, usamos leitura e fichamento de livros, artigos científicos, tese doutoral e documentos do PNE, e a interpretação dessas obras. Os principais conceitos e ideias que embasam nossa pesquisa são cybercultura, que, segundo Levy, seria a cultura de utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação. Segundo Santos e Salles, definimos essas tecnologias, também conhecidas como TDIC, como recursos digitais que utilizam diversos recursos, diversas ferramentas para levar informação e permitir a comunicação entre as pessoas. Competência digital, segundo a Comissão Europeia e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, seria exatamente a competência para utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação para fins específicos, aqui no nosso caso, para fins de educação, de ensino e aprendizagem. Formação docente continuada, que, segundo o Imbernon, deve preparar os docentes para um mundo incerto, para uma docência em tempos de muitas mudanças. E o próprio PNE 2014-2024, que é um plano decenal que serve para traçar metas, objetivos e estratégias para a educação brasileira. E para exemplificar, nós temos aqui um quadro de competências digitais que foi proposto pelo CIEB, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, com atualização em 2019. Nós temos as áreas de competências digitais na área pedagógica, na área de cidadania digital e na área de desenvolvimento profissional. Nós temos então um total de 12 competências digitais que vão orientar a atuação docente em tempos de incerteza. Aqui nós temos também um esquema de competências digitais, dessa vez proposto pela Comissão Europeia, no DigiComp-Edu, Competências Digitais de Educadores. É um modelo mais complexo e também mais completo, porém, em alguns aspectos ele não se encaixa muito na realidade brasileira. Por isso, nós optamos por usar o modelo anterior do CIEP como base para essa pesquisa. Nós temos agora, então, a análise de resultados. Devemos esclarecer que a seleção de trechos do PNE 2014-2024 ocorreu sob dois critérios. Primeiro, abordar a formação docente continuada. Os trechos selecionados no documento devem abordar, então, a formação docente continuada. Segundo, explicitar ou subentender de alguma forma o desenvolvimento de competências digitais. Encontramos então 5 trechos que foram divididos em 2 grupos. O primeiro deles é o grupo 1, abordagem da formação docente continuada para o desenvolvimento de competências digitais. Então nós encontramos
dois trechos do PNE, na estratégia 5.6 e na estratégia 15.6. Na estratégia 5.6, nós encontramos que a formação inicial e continuada de professores ou professoras ocorreria, para a alfabetização de crianças com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada. Então, nós vemos aqui uma articulação entre formação inicial e continuada de professores no âmbito da alfabetização. Os professores que até certo tempo trabalhavam com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. Na estratégia 15.6, temos promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação. Já vemos aqui a indicação da necessidade de reformular a grade dos cursos de licenciatura para incluir justamente o uso de tecnologias digitais, o que subentende o desenvolvimento de competências digitais. Temos no quadro 2 o grupo número 2, que é a abordagem de formação docente continuada que subentende o desenvolvimento de competências digitais. A estratégia 7.20, a meta 16 e a estratégia 16.1 foram os trechos selecionados para compor este grupo. A estratégia 7.20 prevê a implementação das condições necessárias para acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. Uma dessas condições necessárias, além da infraestrutura, é justamente desenvolver competências digitais entre os professores, para que eles tenham autonomia e sabedoria no momento de utilizar essas tecnologias em sala de aula. A meta 16 prevê garantir formação continuada considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Aqui vemos claramente uma menção ao processo de formação de professores de modo continuado, ou seja, promovendo capacitação dos professores ao longo do seu exercício de profissão. E a estratégia 16.1, que é o planejamento estratégico para o dimensionamento da demanda por formação continuada, para fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, uma participação entre os entes federativos. Agora vamos falar acerca das nossas considerações finais. Essa pesquisa nos permitiu compreender os aspectos do PNE 2014-2024 que envolve a formação docente continuada na perspectiva do desenvolvimento de competências digitais. Vemos também as limitações de um estudo de tipo bibliográfico documental e necessidade de coletar dados empíricos com as pessoas envolvidas no problema. Existe a complexidade do desenvolvimento de competências digitais diante da desigualdade do acesso às TEDIC na sociedade e em escolas de educação básica. Para uma melhor abordagem da formação continuada de professores, é necessário considerar a realidade dos cursos de licenciatura e também as competências digitais que podem orientar os professores em relação a como tornar a escola mais significativa para estudantes que já vivenciam a cultura digital. Percebemos, então, que essa pesquisa abre campo para novas pesquisas, porque os dados empíricos, conforme o meu colega Edson disse, os dados empíricos poderão confirmar ou poderão negar algum aspecto que nós analisamos neste estudo, certo? Nós precisamos compreender também que falar de formação continuada de professores no tocante à desigualdade no acesso às tecnologias digitais é algo muito delicado. Precisamos ter muito cuidado com isso, porque estamos vivendo, por exemplo, tempos de pandemia, onde o uso de tecnologias está sendo essencial para garantir a mediação didático-pedagógica à distância. E é neste momento que as competências digitais fazem muita falta. É neste momento que os processos de formação docente continuada podem contribuir para uma melhor atuação docente. As nossas referências deixamos aqui para fins de consulta, de pesquisas. Esclarecemos também que estamos à disposição de vocês nos nossos e-mails,
que nós apresentamos lá no início deste vídeo. Vocês podem voltar o vídeo, né, para poder entrar em contato conosco. Será um prazer discutir o tema e receber um feedback de vocês. Muito obrigado pela atenção. Agradeço.